O rei Egeu, ele reconhece as sandálias e a espada. E aí, assim, bem em câmera lenta, não! Ele derruba assim a taça, já estava quase na boca dele. Olá pessoal, bem-vindos aqui de volta ao canal Histórias para Fogueira, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Vitor Ariel, sou formado em licenciatura de Ciências das Religiões pela UFPB e aqui nesse canal a gente vai estar trazendo mitos, mitologia, contação de história, cultura, um pouco de sociologia, um pouco de arte também e eventualmente nerdice, cultura popular. E se vocês viram um vídeo passado, que vai aparecer o link aqui em algum lugar, estávamos contando a história de Teseu. E a gente fez o começo, de onde ele surgiu, explicando um pouco o que é o herói grego. E agora vem a segunda parte, que é essa peregrinação dele, então, da terra natal dele até Atenas. Nesse caminho, ele fez 6 trabalhos, ele fez 6 grandes feitos dessa força sobre-humana que ele tinha e que, de fato, trouxeram fama para ele. Ele queria fama, essa coisa bem jovem de a fama, conquistar o mundo, não sei o que, ele acabou conseguindo. Então, vamos ficar aqui confortável, deixa eu me ajeitar também, e vamos começar a história. Então Teseu foi indo, e eu vou resumir, porque senão ficaria um negócio muito grande, mas ele acabou enfrentando 6 grandes desafios. O primeiro era um bandido que morava numa floresta, que ele tinha o costume de roubar as pessoas, depois pegar uma massa de madeira, tipo aquela que o Hércules tinha. Vai aparecer em algum lugar aqui uma foto, uma imagem, para ficar melhor, mas basicamente é uma arma sem fio que você bate na pessoa para quebrar os ossos. E aí ele gostava de roubar as pessoas e bater nelas até elas afundarem e ficarem como se fossem brotinhos de árvore. Só que Teseu não é uma pessoa normal. Quando ele foi assaltar Teseu pegou o bastão dele, amassou ele lá, pegou o dinheiro dele e continuou o caminho. Numa outra floresta, numa outra região, vocês vão ver que Teseu é bem hardcore. Tinha um outro bandido que roubava as pessoas. E ele gostava de amarrar elas entre 2 árvores e depois soltar as árvores para elas partirem em 2. Quando ele foi fazer isso com Teseu, Teseu pegou ele, derrotou ele, amarrou ele em 2 árvores, matou ele desse jeito e ainda fez um filho na filha dele. E sem pensão, sem nada, seguiu viagem. O terceiro desafio que ele enfrentou foi o javali de uma região chamada Cromion. Pessoal, um parentezinho aqui. A maioria dos meus livros estão ou em inglês ou em espanhol. Se eu errar algum nome, por favor, não me destruam. Me desculpem, tá? Eu acho que essa tradução é certa, mas talvez eu erre algum nome ou outro e também creio eu que não é um grande problema. Qualquer coisa eu ponho por escrito, eu respondo nos comentários se alguém vê, eu achei que fui buscar esse nome e não achei, tá? Fecha parênteses. E aí era um javali que destruía as fazendas, ninguém conseguia capturar ele, as pessoas que iam caçar esse javali... o javali acabava pegando elas. O javali, inclusive, é um bicho bastante perigoso, bem mais do que a gente imagina, e é um bicho bastante agressivo. A gente às vezes tem um pouco essa imagem que os animais são todos terríveis, mas o javali é um dos poucos que genuinamente bota medo quando você vê ele. E aí, para Teseu foi tranquilo, pegou o javali, fez churrasco dele à noite e continuou o caminho dele. Depois ele teve que passar por um desfiladeiro, onde tinha um outro bandido que gostava de derrotar as pessoas, roubar elas e depois falar, te deixo você passar sem limpar meu pé. E aí ele derrubava as pessoas desse desfiladeiro quando elas abaixavam. E aí quando o cara foi tentar fazer isso com Teseu pegou ele, blup, tchau, derrubou ele do penhasco e continuou o caminho. Por fim, Teseu chegou num lugar onde tinha um rei que ele gostava de desafiar as pessoas por uma coisa chamada luta romana, ou na época era a luta grega, É um esporte que se tem até hoje, as pessoas praticam até hoje, é uma espécie de luta livre da época, um combate corpo a corpo. E aí ele derrotava as pessoas, desafiava e depois, a punição por perder é a morte. Teseu derrotou ele e matou ele e seguiu o caminho como se nada tivesse acontecido. Por fim, tinha um outro bandido, ele fingia que era dono de uma pousada e oferecia um quarto para os viajantes. E aí ele tinha 2 camas, só que ele sempre fazia com que o viajante ou ficasse numa cama pequena ou numa cama muito grande. E aí o que ele fazia se você fosse muito grande, ele cortava as tuas pernas para você caber e depois te matava. Se fosse muito pequeno, ele te esticava até você caber na cama e depois te matava. Ele não fez isso com Teseu, Teseu matou ele do mesmo jeito e ele seguiu o caminho para Atenas. Só que, apesar de Teseu ter sido bastante bruto, pelo menos para nossos padrões gerais de moral, ele matou bandidos que estavam incomodando bastante as populações locais. Então quando ele chega em Atenas... ele já estava bastante famoso, só que ele não ia chegar, oi, eu sou o filho do rei, eu quero falar com ele, eu quero dar aqui o trono, papapá. Ele primeiro se disfarçou. E aí Egeu no começo está até meio desconfiado, quem é esse novinho que chegou aí, todo cheio da fama, todo bem apessoado.
Só que Egeu tinha se casado com uma mulher chamada Medeia. E ela sacou imediatamente quem era Teseu. Só que ela queria que o filho dela fosse o herdeiro de Atenas. Então ela tenta matar Teseu, né, num banquete. Ela oferece um cálice com vinho. Só que quando Teseu vai beber, o pai dele, o rei Egeu, ele reconhece as sandálias e a espada. E aí, assim, bem câmera lenta, não! Ele derruba assim a taça, já estava quase na boca dele. E aí ele percebe, né, que estava envenenado, salva Teseu. Medeia pega o filho dela e foge. Medeia é uma figura muito interessante, acredito que vamos ter vários vídeos sobre ela no futuro. E aí nisso já ficou aquela, meu filho, papai, aquele abraço, aquela reunião. E aí Teseu ficou por ali, por Atenas. Ele ainda enfrentou um último desafio aqui, nesse momento, que ele tinha uma série de primos que, se Medeia não tivesse nenhum filho, eles que seriam os próximos na fila de herdar o trono. Então quando Medeia sai e Teseu chega, eles ficam meio, não gostamos dessa galera. E aí esses primos todos, esses sobrinhos, né, do rei Egeu, decidem matar Teseu. Só que um servo bem leal à coroa ficou sabendo, avisou Teseu. Teseu matou todos os primos dele. E aí então ele ficou bem tranquilo, né? Ele conquistou fama, reencontrou o pai, se livrou de qualquer rival que poderia tomar a coroa dele e começou a ter a vida boa, né? Fama, tal, pá. Só que o que acontecia? Há um tempo atrás, e existem várias explicações para isso, Atenas e essa civilização minoica, né, Creta, tiveram um conflito. Ou foi uma guerra, ou foi antes ou foi depois de uma guerra, que em uns jogos, meio que para tentar selar a paz, começar a fazer amenizar, né, a situação dessa rivalidade que tinha entre esses dois reinos, o filho do rei Minos foi assassinado num jogo. O pessoal achou que o juiz roubou, não sei o que, e aí eles mataram o cara. E aí, para evitar uma guerra direta, uma invasão total, né, uma coisa muito grande, eles falaram, pô, o que vocês querem para compensar a morte desse filho de vocês? Né? Atenas perguntou para Creta. E aí ficou combinado que a cada 7 ou 9 anos, depende da versão que vocês vão ver, 7 jovens e 7 donzelas atenienses, os mais bonitos, os mais top, né, teriam que ser enviados como sacrifício para o Minotauro. Quando o Teseu ficou sabendo disso, ele não gostou e falou, que história é essa disso aí? Vamos resolver isso. Ele falou, me põe como um desses jovens, eu vou, mato o Minotauro e tá tudo resolvido. Não tem mais sacrifício de jovem ateniense. O pai ficou super preocupado e falou, não, eu vou ficar muito agoniado, como é que a gente faz, como é que eu vou saber, né? Eu quero saber o quanto antes se deu tudo certo, se aconteceu alguma coisa com meu filho. E aí ele combinou assim, eu vou levar 2 velas no meu barco com a tripulação, né? Que obviamente que ele não ia sozinho, né? Eles iam fazer um esquema. Se a vela for branca, é porque deu tudo certo, você fique tranquilo. Assim que você vê eu chegando de barco, você já relaxa. Se a vela for preta, aí você se prepara para o pior, você vai ter tempo, né, para organizar um funeral para mim e fica tudo ok. E aí nisso, Teseu partiu para mais um feito heróico, né? É importante notar algumas coisas que, como eu falei, né, os mitos não são histórias morais, não são histórias de heróis modernos, tem um pouco essa coisa da inveja, né? A gente tem que pensar sempre que isso era o homem grego, era como eles viam a sociedade, isso são mitos, né? Também não é a realidade de como eles faziam as coisas. Mas é muito interessante notar não só esses feitos heróicos que deram fama a ele, mas como também, por exemplo, você tem essa questão, e muito cuidado agora, né? O símbolo que eu vou trazer é primeiro o pai reconhecer, né, a espada e a sandália, né? Ele viu no seu semelhante aquele mesmo espírito, aquela mesma força. É bem possível que eventualmente eu faça um vídeo só sobre espada, que é uma simbologia muito interessante. Mas além disso também, essa questão do envenenamento do cálice, né? O vinho, ao mesmo tempo, ele é uma bebida com algumas propriedades medicinais, mas no caso a Medeia trouxe o veneno. Eu vou guardar uma explicação maior para quando a gente for fazer alguns vídeos sobre as várias faces do feminino, né, na mitologia. Mas a gente vê que a Medeia, que a mesma força feminina que pode ter filhos, né, e criar e amamentar, também pode envenenar para destruir. E aí, essa é um pouco essa simbologia da taça envenenada, né, essa forma feminina que é
Talvez não tão direta como Teseu ir matar todos os primos na espada, mas as mulheres não são inofensivas ou não também têm seus desejos e suas vontades. Inclusive existe hoje bastante popular toda uma releitura feminista, né, dos mitos e das religiões. Isso é um assunto bem interessante. Num vídeo futuro também a gente pode tratar um pouco isso quando a gente pode fazer uma saga focada em algumas figuras femininas. E aí então, semana que vem eu vou fazer uma pausa, né, nessa saga do Teseu. A gente vai ter que fazer assim meio que um fillerzinho, mas é para vocês entenderem melhor a história do Minotauro, do labirinto, para poder ficar mais interessante para vocês até. O fato de Dédalo, Ícaro, como o Minotauro nasceu, qual é a história dele. Então, lembrando, pessoal, vocês estão gostando do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, compartilha com quem vocês vão achar que vão gostar desse conteúdo. Deixem nos comentários dúvidas, sugestões, o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Se vocês querem mais detalhes nas histórias, se vocês querem que eu fale mais devagar, não sei. Vamos construir juntos esse canal aí, tá bom? Então, até a próxima.